E eu continuo aqui com Fábio Arruda, uma conversa com certeza que o telespectador vai adorar. Essa entrevista com o Fábio aqui, com certeza será memorável. Fábio, você em outro livro disse que não basta ser chique, tem que ser útil, Explique melhor isso. Sabe o que acontece? Eu vejo às vezes as pessoas, em nome da elegância e da sofisticação, elas assumem posturas meio completamente fora do contexto, eu acho, dos dias de hoje, que é essa história de ainda acreditar que você não precisa fazer nada, que basta você estar impecavelmente vestido e com uma postura bacana e acabou, você já é chique por isso. Não, você é uma pessoa bem vestida. É completamente diferente do que ser uma pessoa elegante. Quando você é uma pessoa realmente chique, você é útil no sentido de ser produtivo. E as pessoas dizem assim, mas eu não trabalho. Engano seu. O fato de você não trabalhar fora, como algumas senhoras hoje ainda, principalmente as senhoras que vêm de uma tradição mais antiga, uma geração mais antiga, é engano. Eu acho que se elas são, ou são donas do lar, daquelas que realmente trabalham, né, donas de casa, e que vão lá e que adoram cozinhar e tudo isso, estão trabalhando e muito bem. E como algumas dizem que eu acho muito divertido, sem a remuneração justa e devida. Mas também existem aquelas que são grandes anfitriãs, que sabem coordenar os seus empregados, sabem coordenar os seus funcionários e nos fascinam com essa destreza e com essa maestria, como elas são traquejadas, como elas conseguem estar bem. Outra profissão espetacular. Então tudo pode ser útil para alguém. E sem dúvida o terceiro setor. Qualquer pessoa pode se voltar um pouquinho para o terceiro setor. Não dá mais para você viver separado disso. Não é mais uma coisa que corre à margem da vida. Sabe? Não é chique você não enxergar a miséria. Não é chique você não perceber que existe a responsabilidade social. Fome, necessidade, tudo isso. Você não precisa fazer da sua vida um drama por isso. Certeza. Mas dedica uma parcela, seja qual você puder. Algumas horas da sua semana. E eu digo sempre a parcela que você puder, porque tem gente que fala, eu não tenho estrutura, eu não consigo entrar em hospital, eu não posso, eu não gosto de velório. Bom, quem é o tarado que adora um velório? Não saiba ninguém. Ninguém tem uma loucura para ir numa UTI ver uma pessoa querida, claro que não. Mas talvez se a gente tentar se disciplinar e vai aprendendo que a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta tanto de fazer e que não tem tanto prazer em fazer, mas o prazer que vem depois de feito é tão bom. Você ter a consciência de que você ajudou de alguma maneira, que você se dedicou para alguma causa, que você ajudou crianças excepcionais, adultos com dificuldades, idosos. Sabe? Idosos, que às vezes dá uma impressão, né, que as pessoas, já viveu tudo que tinha que viver. As pessoas dizem essas frases, me incomodam tanto, né? Quando falam assim, isso é mania de velho, esses velhos cheios de mania, já viveram, já está na hora de... Que é isso? Quem é quem para decretar a hora de alguém disso ou daquilo, principalmente de viver? Se as pessoas conseguissem ter a generosidade que eu falo sempre, e perceber que nas pessoas com mais idade, nas pessoas que viveram mais, existe uma fonte inesgotável de histórias interessantes, de fatos, muitas vezes de uma cultura acumulada tremenda, e sem que você se irrite, isso eu acho fundamental, você não se irritar se às vezes eles repetem mais de uma vez uma história, porque às vezes o discernimento dá uma esquecidinha, dá uma derrapada, a memória não ajuda muito. Então se ele está contando pela quarta ou quinta vez uma história, procura ver que pode ser interessante, pode ter uma vírgula aí que você não ouviu ainda. Então presta atenção, olha realmente com atenção, não fica só passando tempo esperando que isso acabe, sabe? Então essas coisas todas permitem que você conviva com seres humanos e aprenda, e essa é a maior escola. Aí você está pronto para ser largado de paraquedas numa tribo no meio da África, como você está pronto para entrar no Palácio de Buckingham recebido pela Rainha da Inglaterra. Tudo é possível. Fábio, numa de suas palestras você fala que sem a evolução da higiene não estaríamos evoluídos em outros aspectos. Sem dúvida. Né? Fale sobre isso. Como que era a etiqueta em tempos passados? Olha, na realidade a etiqueta que nós nos baseamos e aquela que nos norteia vem do século XIX, né? Vem do final do XVIII, começo do XIX. Porque justamente aí aconteceu a virada, a revolução dos comportamentos relacionados com higiene. Para você ter uma ideia, nós temos o registro de grandes chefes de cozinha verdadeiramente a partir do século XIX, que assim você pode considerar. Porque até o final do XVIII, o cheiro
presente no mundo era tão desagradável, era tão forte, que as pessoas não identificavam o cheiro dos alimentos. O aroma, o paladar, todos esses termos passaram a ser aprimorados depois, porque o que havia era mau cheiro. Falta de As banho. pessoas eram bem cheirosas ou mal cheirosas na sua maioria. Você veja o filme maravilhoso da Carla Camurati, que retrata aí a vinda da família real para o Brasil em 1808, onde Carlota Joaquina tinha os dentes todos podres. E aquilo não é um folclore, e não era só a Carlota Joaquina, aquilo era uma coisa absolutamente presente. Os retratos que pareciam sempre de boca fechada, né? Os dentes eram super estragados, não havia nenhuma higiene dentária, e você imagina que os dentes estragados tinham um bafo de onça, literalmente, que vinha dali, monumental. E as pessoas tinham piolhos, uma série de situações que hoje você fala, ui, que nojo. Até aquele momento não era ui, que nojo, porque não se conhecia diferente. Se você não conhece diferente, você não tem parâmetro para dizer que uma coisa é boa ou ruim. Esse parâmetro passou a existir a partir daí. Você visita hoje os grandes castelos da Europa, os abertos à visitação, os banheiros que você encontra ali, os toaletes que você encontra, eles foram adaptados do século XIX em diante, principalmente para a visitação. Todos os palácios e castelos, século XV, quando a gente ainda encontra alguns na Europa, principalmente em lugares remotos, por exemplo. Ele foi construído, o Louvre, que era a residência oficial, né, da corte dos Luíses, e aí eles mudaram para Versailles quando Luís XIV, que é o grande precursor da etiqueta, o Rei Sol, quis então mudar-se para a casa mais linda do mundo e construiu Versailles, que é uma coisa maravilhosa, e que não dá para ninguém não conhecer hoje em dia. Você sabe que eu falo muito isso nas palestras, você não pode não conhecer Versailles. E tem gente que se entreolha dizendo, mas como? Precisa ir até lá, é caro e tal. Não é caro se você sentar na frente de um computador, digitar um mecanismo de busca e fazer um tour virtual. Pelo menos você passa a ter noção do que as pessoas estão falando. Se eu falar para você dos jardins, você já viu. Se você não teve o tempo de ir a uma biblioteca, se você não teve a oportunidade de ver numa revista, você entra hoje nesse mecanismo maravilhoso que é a internet e busque boas informações. Entra no Google e põe Palácio de Versalhes. Não fica só com eu acho que tá bom, se diverte, mas não usa só para paciência, joguinho, chat e todas aquelas blogs e twitters. É divertido, mas é só isso que você vai fazer? Sabe, ocupa teu tempo de uma forma proveitosa. Alimentar a sua alma, né? Quem por acaso estiver assistindo agora e ainda não conheceu, aí, desliga do programa quando terminar e entra para ver. E aí você vai conhecer e você vai ver que ali não tinha banheiro. As pessoas faziam as suas necessidades com uma abertura muito maior. As pessoas usavam, lavavam as mãos, o rosto naqueles gomil, né? Ou seja, a jarra com a bandeja e com a bacia, e ali depois tchau. E era aquele banhozinho aqui, lá embaixo, rapidinho. Acabou. Ponto final. E aí, assim, você imagina que o cheiro ia acumulando, aquelas roupas pesadas, tudo isso foi mudando. Os perfumes passaram a existir presentemente no século XIX. Franceses que são muito bons, né? Que aí todo mundo diz assim, mas francês é porco, não gosta de banho. Vamos tirar o porco, e não é que ele não gosta de banho, ele não tem o hábito, o europeu em geral, não se banha como nós nos banhamos. Todos os dias. Todos os dias, e nós até muitas vezes, quando nós chegamos à Europa, você sabe disso, tem gente que fica fascinada que a gente toma 2, 3 banhos por dia. Acha que a gente tem doença de pele, Por que se toma tanto banho e tal? Porque com o calor que a gente passa aqui, nada mais natural, quem tem tempo para isso, toma um banho de manhã, se puder toma um à tarde, e à noite toma mais um. Então assim, são hábitos de acordo com a cultura de cada um. Então é interessante você ir percebendo tudo isso e você vai vendo que hoje nada pode ser mais imprescindível na sua aparência se você não tem dinheiro para roupas caras, se você não pode comprar de grife, não é isso mais importante. Um bom banho. Se você não tiver aspecto de limpeza, eu sempre digo, você não pode parecer limpinho, você tem que ser limpo. Você não pode ter aquela unha com aquele pretinho na unha que acabou, não dá para você conversar com uma pessoa com a unha com pretinho. Não dá para você conversar com gente que se coça e fica olhando o que coçou. Não pode, não pode. Por que é isso? Então, o asseio é o item fundamental do seu aspecto. É primordial. Primordial. Sabe, não basta parecer, né? Você tem que ser mesmo. Então, ser limpo já é uma coisa tão, em francês é tão chique quando dizem que uma pessoa é soigné. Ser soigné é ter sempre aquele ar de que acabou de sair do banho. A gente consegue sempre bem arrumadinho. E se você sua um pouco, passe sempre por um toalete público, qualquer coisa, lava o rosto, enxuga, sabe? Não fique com aquela sudorese excessiva, se cuide um pouco. Detalhes que não requerem dinheiro, requerem atenção e cuidado. Isso não tem preço.
A gente está indo aí para o intervalo comercial novamente, a gente continua conversando aqui com o Fábio Arruda e na volta eu quero até fazer uma pergunta para você como colunista social. Eu frequento muitos eventos e as pessoas têm muitas dúvidas, Fábio, em relação à roupa que deve usar para um casamento, para uma festa black tie, para um aniversário de criança. Eu volto já já.